Vamos então fechando os nossos olhos. E à nossa frente sempre Jesus, nosso Mestre Maior. E sempre agradecendo a Ele pela oportunidade que nos dá de estarmos sempre reunidos em Seu nome, procurando uma compreensão cada vez maior, mas uma compreensão que nos leve ao trabalho, executar as tarefas que Ele aguarda que cada um de nós execute. Para bem de quem? Para o nosso bem e para o bem dos irmãos. É por isso que hoje começaremos a falar sobre a Páscoa e falar também do apacentar, que nem sempre é compreendido pelas pessoas. E não compreendido, não é executado. Nós somos especialistas em fugir das obrigações que assumimos lá, antes de virmos para cá. E temos tantas coisas a fazer. Entretanto, deixamos tantas vezes o tempo correr. E agora? E agora é a hora de colocar as mãos na ferramenta e fazer o trabalho que nos cabe. O trabalho de apacentar, conforme vamos falar a partir de hoje. Então, obrigado, Jesus, por estar sempre conosco, nos orientando, nos apoiando e nos incentivando em todos os instantes. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sidoca está aí, Márcia do Prado, quem mais? Não consegui ver, Lene, a todos vocês. Então, hoje, nós vamos falar sobre a Páscoa e o apacentar. Nós vamos ver o que é apacentar. Talvez aí as pessoas ainda estejam em dúvida. O que é esse apacentar? É importante. A nossa felicidade está nisso. Apacentar. Senão, não seremos felizes. Vamos ver em que situação Jesus teria dito isso. Apacenta as minhas ovelhas. Foi uma mensagem de Jesus diretamente a Pedro, a Simão Pedro. Em que situação? Após a morte, a sua morte. Após a sua morte, nós vamos detalhar isso tudo. Esse assunto, essa semana, a semana que vem, que é a semana da Páscoa, e talvez até a outra semana, nós vamos abordar isso tudo. Então, em que situação acontece? Páscoa dos judeus. Jesus foi morto na Páscoa. E aí, durante 40 dias, o Mestre aparece aos seus discípulos. Haviam comemorado, acabado de cear a Páscoa dos judeus. E essa comemoração havia acontecido em Jerusalém, numa sala que é muito bonita hoje, lógico, foi reformulada, chamada Cenáculo. Fica juntinho ao túmulo do rei Davi. E aí, quando se preparava para a comemoração da Páscoa, isso está narrado em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, e está escrito: então, Jesus enviou 2 dos seus discípulos até Jerusalém, a velha cidade, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem com um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam e digam ao dono da casa em que ele entrar. Olha, o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Era a época da Páscoa dos judeus. Ele lhes mostrará uma ampla sala, no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na velha cidade
encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os outros discípulos. Então essa ceia aconteceu no final da noite em que Jesus foi preso, quinta-feira santa, né? E Jesus foi levado ao palácio de Caifás, ali mesmo em Jerusalém, onde Caifás era o sumo sacerdote. Pedro, nesse momento em que Jesus estava ali preso no palácio de Caifás, sendo interrogado para ser morto no dia seguinte, Pedro nega a Jesus por 3 vezes, conforme anunciado até pelo próprio mestre anteriormente. E aí Jesus é morto no dia seguinte, na sexta-feira. Jesus reaparece ao terceiro dia, conforme ele havia dito: destruirão o templo e eu reconstruirei no terceiro dia. Que templo? Ele, Jesus. Morto na sexta, passou o sábado, ele reaparece no domingo. Ressurge, né? Não na forma como parte dos cristãos entendem. Nós sabemos que o ressurgimento de Jesus foi através da aparição do seu corpo fluídico. Então ele reaparece ao terceiro dia, mostrando que a vida não cessa. A vida continua sempre. Não deixará de existir jamais. Logo em seguida, após o domingo em que ele reaparece aos discípulos, também na sala conhecida como cenáculo, ele pede para que os discípulos subam lá para Galiléia e ali permaneçam. E por 40 dias, Jesus aparece aos discípulos lá na Galiléia. Numa dessas aparições, junto ao mar da Galiléia, ele aparece na praia e os discípulos estavam lá no mar, no barco, pescando. Dá para a gente imaginar como deveria estar o coração de Pedro. Negou 3 vezes. E negou 3 vezes após estar acompanhando Jesus por 3 anos. 2 anos e 3, 4 meses dentro da sua própria casa. E ele negou. E aí Jesus aparece às margens do mar da Galiléia. O barco é conduzido rapidamente para a praia, mas Pedro não se conteve. Se lançou ao mar e, abraçadas, ele chegou antes até o mestre. E ali conversaram. Acenderam uma fogueira, assaram peixes. O mestre participou dessa reunião com os seus discípulos. E no meio dessa reunião, ele dirige a Pedro 3 perguntas. Primeiro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, mestre, eu te amo. Novamente, Jesus pergunta, após dizer a ele: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Acabrunhado, Pedro, afinal de contas havia negado o mestre. Ele responde, meio perdido: sim, mestre, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E novamente a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro falaria o quê para Jesus? E aí, a resposta de Pedro foi maravilhosa. Se as 3 perguntas de Jesus foram iguais: Pedro, tu me amas? As 2 primeiras respostas de Pedro foi: sim, mestre, eu te amo. Mas a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? A resposta foi maravilhosa. E nós vamos explicar o porquê. Pedro diz, nessa terceira pergunta: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. No final da live, nós vamos explicar o porquê essa terceira resposta de Pedro foi maravilhosa.
e consoladora. Ela é extremamente significativa para nós. E Jesus sempre lembrando a Pedro a necessidade de apacentar as suas ovelhas. Então vamos ver adiante, com mais detalhes, todo esse episódio, tá? Provavelmente a semana que vem e a outra. Apacentar as minhas ovelhas, falou o mestre. Significa o quê? Dar pasto, dar alimento, dar ensinamentos, dar exemplos comuns da vida, cidadania, honestidade, comportamento correto, tudo isso é apacentar. Pessoas dizem, apacentar é dar paz. Antes de ter a paz, é preciso ter o entendimento, o conhecimento, a boa conduta. Por isso que o mestre sempre falava, buscai o reino dos céus. Busquemos o reino dos céus, mas o reino dos céus não acontece por acaso. Não aparece de um instante para outro. O reino dos céus é construção aqui dentro. Através do ensinamento que busco, de um exemplo que sigo. E aí, quando eu consigo colocar dentro de mim tudo isso, aí eu vou dizer, me deram o pasto, o alimento, e eu encontrei a paz. Então, apacentar é dar pasto e encontrar a paz, a alegria, né? Mas a grande pergunta, para que a gente analise, né, com sinceridade, quem está capacitado a apacentar os outros, a dar o ensinamento, a orientação, a levar a outro a oportunidade de encontrar a paz através do entendimento, de um consolo? Quem que está habilitado? A resposta: todos. Basta querer. Se quiser dar o pasto, o ensinamento, seja quem for, todo mundo está habilitado. Todos nós temos muita coisa a dar. Apacentar na medida das nossas possibilidades individuais. Apacentar é dar aquilo de bom que já temos. Pode até ser pouco, não tem problema. Mas é preciso dar aquilo que já é possível para cada um de nós. Fruto dessa construção que nós precisamos, sim, fazer com responsabilidade. Porque encontrar a oportunidade, encontrar o conhecimento, encontrar a paz é trabalho. E se eu não trabalho, eu não conquisto, né? Então, para apacentar, não podemos nos manter indiferentes à necessidade dos outros. Se ficarmos indiferentes, deixa correr, o outro que se vire. Eu tenho muita coisa para falar, para orientar, mas eu não vou muito com a cara dele. Que tristeza, né? Olha, pensem bem, se não conosco, no mínimo conhecemos alguém, né? Normalmente, fugimos dessa responsabilidade, desertamos. E por que responsabilidade? Porque tudo isso, esse trabalho de evolução, de crescimento, aprimorar o espírito, é o objetivo dessa vinda aqui à Terra. Estamos aqui à Terra e fingimos que não nos comprometemos antes de vir, não nos comprometemos com a nossa evolução. E aí eu deixo as coisas correrem. Triste, né? Olha, muitas vezes alegamos não ter nada de bom a oferecer. Eu ajudar alguém? Eu não tenho nada. Eu sou tão pequeno. Eu não conheço nada. Será que já falamos isso alguma vez? Não. Me chamaram para participar de um trabalho. Não importa onde. Na igreja, no templo, no centro espírita, numa ONG, seja onde for. Mas eu não tenho nada de bom a oferecer. Será que já falamos? Alegamos também que sempre terá alguém em melhores condições do que nós para ofertar esse alimento, esse ensinamento, esse auxílio.
Ah, tem lá fulano é bom nisso, hein? Ó, tem lá o ciclano, nossa, está preparado. E você? Eu? Somos mais ou menos aquele jogador de futebol que está para entrar em campo e fica ali aquecendo, acaba o jogo. E a gente só aqueceu. Não entrou em campo, não fez nada, né? Só ficou aquecendo. Então, quando fazemos isso, quando colocamos essas desculpas em nós, fica mais fácil desertar. Acabamos fingindo que apacentar, dar orientação para os outros, isso não é comigo, não. Eu tenho outras habilidades, isso eu não consigo. Como não consegue? Você não consegue dirigir uma palavra de conforto a alguém? Não consegue enxugar a lágrima de alguém? Não consegue abraçar alguém? Sorrir e prestar o ombro? Acabamos fingindo tantas vezes. Isso não é conosco, isso não é comigo. E aí continuamos envolvidos com a velha rotina de sempre e não saímos daquilo que fazemos ao longo de toda a vida. E aí nós decidimos que o melhor, é exemplo de Simão Pedro, que nós falamos da Páscoa, de Jesus, que para nós o melhor é dizer não. Não. Definitivamente não. Será que fazemos? Se fazemos, é melhor repensar, né? Só que não percebemos que ao longo da história as pessoas nunca foram diferentes do que somos hoje. Elas encontravam as mesmas resistências aqui dentro que nós encontramos hoje. Lá no passado, como hoje, queríamos permanecer acomodados nesse mundinho às vezes tão pequeno, tão temporário, porque esse mundo aqui não é a nossa casa. Esse mundo nos acolheu provisoriamente, porque voltaremos para a nossa casa. Então, só que muitas pessoas, tocadas pela vontade de mudança, deram o primeiro passo para sair do seu mundinho. Tomaram iniciativa. E depois que toma iniciativa, é difícil voltar atrás. É difícil. Tem um chavão que o nosso querido Divaldo, ele já falou, e eu acho isso muito bonito. Ele diz que às vezes quando nós precisamos mudar, que nós estamos querendo olhar uma mensagem, que a espiritualidade vai nos mostrar alguma coisa através de um acontecimento, através de uma pessoa, não importa. É como o outdoor. São Paulo não tem mais, né, outdoor. Aquele outdoor que era colocado nos muros. E aí quando aparecia um outdoor à nossa frente, eu falava, não quero ler. Bobagem, já li. Já está lido. Então essas pessoas que quiseram sair, decidiram sair do seu mundinho, não adiantava dizer, não quero mais, já quer. Por quê? Porque descobriu uma forma diferente de viver. E essas pessoas acabaram vencendo ao longo do tempo e mudaram para melhor. Mas sempre foi necessário, sempre. Nós que às vezes queremos desertar, fingir que não é conosco, né? Quando alguém, olha, precisamos de ajuda, você pode nos ajudar? Aí a gente se finge de vaso, faz que não veio, né? Então temos que entender isso. Sempre foi necessário enfrentar as dificuldades, as resistências em todos os tempos. Enfim, não se consegue o melhor sem o sacrifício de si mesmo. O que é esse sacrifício? Abrir mão daquilo que, entre aspas, hoje nos interessa. Coisas que às vezes não nos vão levar a nada,
coisas levianas, sem importância. Então é necessário o sacrifício de si mesmo, abrir mão de certas coisas para fazer o melhor, né? Porque se não há o sacrifício de nós mesmos, ou seja, um esforço a mais, não estaremos fazendo o melhor ao nosso alcance. Eu quero ajudar, mas não quero me envolver muito, tá? Não dá. Então não se obtém resultado diferente se continuamos fazendo as coisas da mesma forma, como sempre fizemos, né? Pensaram nisso? Contudo, a humanidade acha que aqueles que trabalharam no passado e aqueles que trabalham no hoje pelo bem da humanidade são pessoas privilegiadas pelo alto. Deus colocou alguma coisinha diferente nele. Ele foi escolhido, ele é especial. É nada. As boas almas que fizeram, ou que ficaram, né, gravadas na história, teriam sido criadas com dons que não foram dados aos demais? Será? Se tivesse sido criada com dons que não foi dado aos demais, Deus seria injusto. Totalmente, né? Que para eles, muitos imaginam que para essas pessoas a vida é fácil, foi fácil, né? Isenta de sofrimento, sem a necessidade de enfrentarem grandes lutas. É o oposto. Normalmente as pessoas que se dedicam mais às causas do bem, normalmente são aquelas que passam por dificuldades maiores, por lutas maiores. Então, acreditar nisso, foram privilegiadas, isentadas de dor, criadas por Deus com privilégio, é um terrível engano nosso. Não é nada disso, né? Temos exemplos marcantes na história. Pessoas que sofreram, que abriram mão daquilo que o mundo diria: nossa, ele é feliz dessa forma. Abriram mão para ser feliz de outra forma. Maria de Magdala, falamos há lives atrás, né? Que abraçou a causa, que acabou desencarnando com o problema da lepra, socorrendo os sofredores. Paulo de Tarso, aquele rabino reconhecido pelo judaísmo, que teria um futuro brilhante, seria riquíssimo. Ele foi feliz de fato quando encontrou Jesus na estrada de Damasco. Apanhou muito, sofreu muito, foi morto, mas era feliz. Os discípulos do Mestre, todos eles, à exceção de João, morreram sacrificados de forma violenta. Francisco de Assis, abrindo mão da sua condição de família e abastada, para cuidar da sua igreja. Madre Teresa de Calcutá, Allan Kardec, Chico Xavier. Será que sofreram? Ou foi tudo tranquilo? Vamos lembrar de Chico, por exemplo. Chico teve uma série de doenças. Era pulmão, era bexiga que ele teve, uremia, as vistas, uma cega. E certa feita até, conta uma historinha que Chico tinha hemorragias na vista. E uma vez ele estava cansado em casa. E era dia de ir ao grupo da prece, do centro. E aí aparece Emmanuel, e ele caidinho, coitado do Chico, aquela dor, hemorragia. E aí Emmanuel pergunta: como é, Chico? E o centro? Está na hora. Emmanuel, está me doendo tanto. A vista? Sim, Emmanuel, a vista. Porque você não vai, você tem duas. Vai com a outra. Sofria. Sofria. Irmã Dulce, né? Tem tantos e tantos exemplos. E quantos milhões e milhões e milhões de anônimos. E nenhum deles, rigorosamente nenhum, sofreu pouco na sua caminhada. Contudo,
eles nem notavam o sofrimento pelo qual passavam. Eles não valorizavam esse sofrimento, pois o objetivo de suas existências era muito maior, muito mais importante. O objetivo deles é o de apacentar as ovelhas do rebanho. São aqueles que desempenharam a função de missionários. É aquele que tem uma missão. E aí, muitos dos missionários na terra, sequer sabem que são missionários. Estão aí ajudando a humanidade, trazem essa missão. E na verdade todos trazemos a missão. Cuidar da família, cuidar dos amigos. Mas muitos missionários trazem uma missão até às vezes um pouquinho maior, mas nem percebem que são missionários. Nós vamos ver aqui um trecho. Vamos ver aqui se abre. Missionários do amor. Esse trecho. Então, quando falamos de missionários, normalmente a primeira ideia é aquele religioso que está num templo, numa igreja, né? Fazendo seu trabalho no bem, né? O tempo todo. Mas missionários existem de diversas formas. Pais amorosos, que recebem nos braços muitas vezes filhos deficientes e os sustentam até o final. Missionário são os amigos excepcionais que encontramos, que estendem a mão para nos ajudar. Missionários são os filhos dedicados que nascem para iluminar as nossas vidas, as vidas de seus pais. E aí, a pessoa que escreveu esse texto, ela disse, isso está no Momento Espírita, ela disse que recordava de uma família. O segundo filho do casal nasceu portador de uma doença que foi se agravando. Ele foi perdendo a mobilidade. Seu andar no começo era um pouquinho complicado. Depois, complicou e os membros inferiores não mais funcionavam. As dificuldades de coordenação desse menino, a dependência total, as mínimas necessidades, tomar um copo de água ele não tomava, levar alimento à boca ele não levava, não tinha como. Então, mesmo durante essa dor, a mãe engravidou pela terceira vez. Viria agora um novo menino. O diagnóstico para esse caso era meio complicadinho. Talvez precisasse até ser abortado. Por quê? Porque a mãe trazia agora complicações cardíacas e o bebê provavelmente seria portador de microcefalia. Só que, estribados na fé, a família, o casal, decidiu levar adiante. O bebê nasceu perfeito e a mãe tranquila. Só que esse garoto que nasceu demonstrava uma profunda alegria pela vida, uma profunda gratidão. Diz a pessoa que, por várias vezes, esse terceiro filho, essa criança, largava as brincadeiras, corria até a mãe e a abraçava no pescoço e dizia: mãe, eu amo a vida, amo a minha casa, amo todos vocês. E a nota mais interessante é que esse menininho, coisa de 1 ano e meio, sentadinho na cadeira, na sua cadeirinha, com todo cuidado, procurava sempre ajudar o seu irmão, o segundo, né? Ele era o terceiro, dando até o alimento na sua boca, 1 ano e meio. Na sua linguagem infantil, esse terceiro filho, ele pronunciava: eu ajudo o mano, eu ajudo o irmão, eu ajudo o mano. Que coisa! Na medida que foi crescendo, a ajuda se tornou mais constante e efetiva. Muitas vezes, ele dormia, com esse filho, num quarto, o terceiro, que é esse garotinho, e o segundo, que é o deficiente, num quarto, por insistência do terceiro. Deixa que eu tomo conta dele, Não raras vezes, durante a madrugada, ele ia até o quarto do pai e da mãe
porque ele não tinha como atender a necessidade do seu irmãozinho com deficiência. Da parte dele, do terceiro, nenhuma queixa, nenhuma reclamação. Ele deixa de brincar com os amigos para se dedicar ao irmão, busca água, leva o irmão na cadeira de rodas, joga videogame, faz tudo. E, na sua inocência infantil, certa feita, ele olhou para a mãe e disse: Mãe, sabe por que eu nasci? Você sabe por que eu nasci? Ele tinha 7 anos de idade. Sabe por que eu nasci? E ante a surpresa da mãe, ele mesmo respondeu a si mesmo: eu nasci para cuidar do humano. O que ele é? Missionário. A missão dele, ele descobriu: cuidar do irmãozinho. Chico Xavier, grande missionário, maravilhoso, certa feita perguntado, no meio das dores que ele sempre teve, as doenças, as dificuldades, tudo aquilo, foi perguntado se ele nasceria de novo e passaria pela mesma situação. E ele respondeu que faria tudo igual. Ou seja, nenhuma reclamação, só gratidão. Então, se estamos em dúvida quanto à nossa capacidade de apacentar ao próximo, apacentar é dar o alimento, a ajuda, o exemplo, a orientação, o carinho. Se nós estamos em dúvida com relação à nossa capacidade de apacentar o próximo, de sairmos do nosso comodismo, de sermos mais úteis ao próximo, de sermos mais úteis à humanidade toda, nada melhor que ver, como exemplo, o que aconteceu com Simão Pedro, o discípulo Pedro. E para isso, vamos tentar fazer uma coisa, tá? Vamos voltar no tempo. Vamos imaginar, quem tiver essa possibilidade, fechar os olhos, aí fica à vontade. Eu vou voltar no tempo e se colocar lá e apenas ouvir o que nós vamos falar. E é isso mesmo, voltar 2000 anos. Vamos tentar fazer esse exercício e nos sentirmos lá, tá? Voltamos 2000 anos, viajamos para uma grande sala chamada cenáculo, que fica dentro da parte velha de Jerusalém. Então, agora estamos em Jerusalém, na velha Jerusalém de 2000 anos atrás, com as suas muralhas majestuosas. Estamos assistindo os últimos momentos de Jesus encarnado na terra. Estamos vendo agora Jesus dentro do cenáculo, ao centro da grande mesa e rodeado dos seus discípulos. Hoje é quinta-feira, chamada de Quinta-feira Santa pelos cristãos. E estamos presentes, nós estamos lá há 2000 anos dentro do cenáculo, assistindo à ceia do Mestre com os discípulos amados. Estamos juntos. Ceia que está acontecendo dentro de uma grande sala, como dissemos, maravilhosa, bonita. E o cenáculo fica dentro da velha Jerusalém, bem juntinho do local onde se encontram os restos mortais do rei Davi. Nesta ceia que está acontecendo, que nós estamos presenciando, acontece a comemoração da Páscoa dos judeus. É a Páscoa dos judeus que leva 8 dias de comemoração. E ali agora, nessa ceia, estão acontecendo ensinamentos maravilhosos. Estão acontecendo nesse encontro do Mestre com os seus discípulos. E nós estamos presenciando também, porque estamos ao seu lado. Eles estão celebrando
a Páscoa dos judeus, que é a comemoração da saída do povo hebreu, do povo judeu, do Egito, onde permaneceram cativos por mais de 400 anos. A Páscoa dos judeus é a passagem, é a saída do Egito para a terra prometida, é sair da condição de escravo em busca da sua liberdade. Páscoa, Pessachê, passagem. Essa libertação foi conduzida, povo hebreu, pelas mãos fortes de Moisés. E agora, nesta ceia, neste momento, Jesus está nos deixando ensinamentos maravilhosos para ampliarmos o entendimento da Páscoa, da passagem. A passagem ou a Páscoa dos cristãos vai nos mostrar a passagem da vida para a morte e o retorno para a vida. Era Jesus nos mostrando a ressurreição. E nós, na visão espírita, entendemos que o desencarne não representa uma morte, apenas o desencarne. Essa carne fica, vai deixar de existir, vira pó. O espírito, nós somos o espírito, essa carne apenas ocupamos. O espírito retorna ao seu mundo, ao mundo espiritual. E o que aconteceu com Jesus? Ele nos mostrou a vitória sobre a morte. Não existe mais a morte. Jesus, ao terceiro dia, reapareceu aos seus discípulos, materializando-se, ou seja, o seu perispírito ficando tangível, todo mundo vendo, todo mundo acompanhando. Então a morte não existe mais, acabou. Essa é a Páscoa, é essa passagem. E agora compreendemos o significado da Páscoa para os cristãos. É um momento de aconchego com Jesus. É estar com Jesus, em que reina a confiança e a tranquilidade. E nós estamos lá, há 2000 anos atrás. Todos nós, nessa ceia, lá no cenáculo, estamos felizes porque nos dedicamos ao convívio com o Mestre, porque agora podemos ouvi-lo e compartilhar dessa sua presença maravilhosa. Só que Jesus, agora, nesse momento, no meio da ceia, prevendo os fatos dolorosos que aconteceriam ou que acontecerão, estamos lá, acontecerão em seguida a essa reunião lá no cenáculo, e no intuito de deixar mais uma lição, não só para nós, que estamos desfrutando da sua companhia nesse momento, mas também para a posteridade. Nós vemos agora Jesus se levantando. Levantou-se, retirou a sua capa, baixou a túnica, cingindo-se com uma toalha, colocando na cintura uma toalha, como é típico dos serviçais das casas nobres, os escravos da casa nobre, que faziam essa tarefa, né? Nessa época em que nos encontramos então agora, há 2000 anos atrás. E agora, ele, Jesus, começou a lavar os pés dos discípulos. E todos eles ficaram surpresos diante do não entendimento do significado daquela atitude do Mestre. O que Jesus está fazendo? Agachando-se aos meus pés? Lavando os meus pés? O Mestre? E nós, há 2000 anos, estamos lá, junto com os discípulos, ali no cenáculo, estamos presenciando um dos mais belos ensinamentos, que ficou conhecido como lava-pés. Uma lição de humildade, que ficou registrada para todo sempre. Conhecendo a sua condição espiritual superior, Jesus, agora, praticando esse ato simbólico de lavar os pés dos seus discípulos, ele quis dar aos homens
aos quais chama de irmãos, o exemplo da humildade e da renúncia. E como estamos lá, nós, há 2000 anos, então, nesse instante em que Jesus lava o pé, os pés dos discípulos, sintamos todos nós as mãos do Mestre, lavando os nossos pés também. Foi para isso que, assemelhando-se a um escravo, ele está desempenhando essa função que era privativa dos escravos. A lavagem dos pés simboliza também a maneira pela qual os discípulos e nós que também estamos presenciando o que está acontecendo, deveremos percorrer no novo caminho que se abre à nossa frente. Ou seja, percorrer livres de toda sujidade anterior. Era Jesus, então, nos deixando de forma muito forte a lição da humildade. Pensamos nisso? Jesus, dando essa lição tão linda, colocando-se na condição de um escravo. De um escravo lavando os pés. Mas Jesus é grande, é o Espírito maior, mostrando que o maior tem que se fazer menor. O maior não veio para ser servido. O maior, se estiver no caminho correto, ele veio para servir, senão ele não é o maior. A lição da humildade do Mestre nos deixou isso. E tem tantos ensinamentos tão bonitos nessa passagem toda. O objetivo, nós estamos narrando a ceia. O objetivo é chegar naqueles 40 dias em que o Mestre apareceu após a sua morte, no momento em que ele chega a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Mestre, eu te amo, te amo. Envergonhado, né? Tinha aprontado, dito 3 nãos. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Mestre. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. E a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí foi maravilhoso. Nós vamos explicar até o final. Pedro responde: se eu te amo? Sim, Mestre. Tu sabes que eu te amo. Maravilhoso. Então, o que aconteceu em seguida? Após esse acontecimento, o lava-pés. Bom, isso fica para a próxima live, tá bom? A próxima live continuamos abordando esse tema. Combinado? Então vamos encerrando em prece. Começamos com prece e encerramos com prece. E temos que agradecer a Jesus sempre. Lições maravilhosas. Mas Jesus, ele não falava apenas. O exemplo estava acima de tudo. Jesus era a simplicidade, a humildade, mas ele era de fato isso. Porque ele deixava em todas as situações a demonstração de que ele era aquilo que ele falava. O exemplo é que fica. Muitas vezes não compreendemos ainda, somos pequenos ainda, estamos crescendo. Muitas vezes falamos, mas temos ainda dificuldade de exemplificar tudo o que falamos. E qual o problema? Se estivermos buscando melhorar, se aquilo que eu não consigo ainda mostrar, eu estou me esforçando por aprender, está maravilhoso. Porque o aprendizado vem aos poucos, doses homeopáticas. Não consigo modificar totalmente, de um instante para outro. Aprendi, agora quero praticar. Se não consigo praticar tudo, devo me esforçar mais para conseguir. E aí é Jesus sempre nos orientando, jamais criticando,
nunca condenando, sempre auxiliando. E é isso que veremos na próxima, quando Jesus se dirige a Pedro com tanto amor, que faz com que Pedro se reerga. Nenhuma crítica, nenhuma avaliação menor. Jesus, amor. Só amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos amigos, vamos ver quem mais chegou aí. Antônia Bezerra, Áurea Manara, Jéssica MS90, né? Isso. Então, grande abraço a vocês. Obrigado por estarem conosco, nos acompanhando. Obrigado, e a semana que vem estaremos juntos. Combinado? Obrigado pela paciência, pessoal. Tudo de bom. Até a semana.